Na noite de Natal do ano 2000, um incêndio terrível atingiu uma boate em Luoyang, na China. Mas olha, isso não foi um acidente qualquer. Foi, na verdade, uma catástrofe que vinha sendo desenhada há muito tempo, uma soma de erros que nós vamos desvendar agora. 309. Guarde bem esse número. São 309 vidas perdidas. E não foi por causa de um desastre natural, não. Foi dentro de um prédio comercial, numa noite que era para ser de festa, de celebração. Então, a grande pergunta é: como isso foi acontecer? Como uma fagulha, uma coisinha de nada, se transformou num inferno que acabou com tantas vidas? Vamos seguir o rastro da negligência para descobrir uma verdade bem dura sobre segurança e responsabilidade. Para a gente entender o tamanho do desastre, primeiro a gente precisa olhar para o lugar onde tudo aconteceu. O edifício comercial Dongdong não era um prédio qualquer. Ele era, na verdade, uma bomba-relógio, uma tragédia só esperando a hora de acontecer. E as falhas eram gravíssimas, não eram problemas pequenos. Pensa só, não tinha sprinklers, aquele sistema que joga água automaticamente, o alarme de incêndio, quebrado, sem conserto. E o mais grave de tudo, 3 das 4 saídas de emergência do quarto andar estavam trancadas. Eram basicamente sinais luminosos piscando em vermelho gritando que uma coisa horrível ia acontecer ali. E o pior é que isso não era nenhum segredo. O perigo era oficialmente reconhecido. Já fazia 3 anos que o prédio estava numa lista de alerta máximo das autoridades. E mesmo assim, nada de verdade foi feito para resolver os problemas. O nível de frustração era tão alto que um inspetor de segurança chegou a implorar ao governo para fechar o prédio. Dá para imaginar o desespero? E mesmo assim, o apelo dele foi simplesmente ignorado. Então, o ponto crucial é este. Na noite da tragédia, o prédio não tinha permissão legal para estar aberto. Estava funcionando de forma clandestina, desafiando as ordens das autoridades e colocando centenas de vidas em risco direto. E assim a gente chega na noite de Natal. O palco para o desastre estava todo montado. Faltava só a faísca, e ela veio do jeito mais banal que se pode imaginar, durante um simples trabalho de manutenção. Tudo começou lá no porão com trabalhadores soldando uma placa de metal. Uma tarefa que por si só já é bem perigosa. O problema? Eles não eram soldadores qualificados. Eram operários comuns sem o treinamento necessário para lidar com o risco de incêndio. As faíscas da solda chegavam a 800 graus Celsius. Do outro lado da parede de metal que eles estavam soldando, tinha o quê? Um monte de tecido e madeira armazenados, materiais que pegam fogo com uma temperatura muito mais baixa. Era literalmente a receita perfeita para o desastre. O fogo começou pequeno, por volta das 9 da noite, mas a resposta foi um desastre dentro do desastre. As mangueiras do prédio não tinham pressão de água suficiente. E o mais chocante, levaram quase 30 minutos para chamar os bombeiros. 30 minutos preciosos, que foram completamente jogados fora. Esse atraso foi só o começo de uma série de erros catastróficos. O que aconteceu a seguir transformou um incêndio que poderia ser controlado em um massacre. E tudo se resume a uma falha humana crucial. Os funcionários das lojas nos andares de baixo foram evacuados por um aviso no sistema de som. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se lembrou das mais de 400 pessoas na boate do quarto andar. Elas foram simplesmente esquecidas. O abismo entre o protocolo e a realidade é chocante. Onde deveriam soar alarmes, houve silêncio. Onde deveriam haver saídas livres, havia portões trancados. E no lugar de uma evacuação organizada, houve abandono total. E então, em meio ao caos, uma decisão selou o destino de todos no quarto andar. Alguém cortou a energia do prédio inteiro. Presos, sem aviso e agora na escuridão completa, as centenas de clientes não tinham mais chance alguma de encontrar uma saída. Com todo mundo preso lá dentro, o incêndio entrou em sua fase mais mortal. E a velocidade com que tudo se tornou letal é algo que a ciência do fogo consegue explicar. Às 9h38 da noite, o inferno se instalou. O fogo atingiu o que os especialistas chamam de flashover, o ponto em que todo o ambiente fica tão quente que tudo pega fogo ao mesmo tempo. O fogo não apenas se espalhou, ele explodiu, liberando uma onda de calor e fumaça. E a velocidade da fumaça foi aterrorizante. Sem portas corta-fogo, as escadas funcionaram como chaminés gigantes.
A fumaça tóxica viajou do porão até a boate no quarto andar em apenas 6 segundos. E não era uma fumaça comum. A queima dos materiais no porão liberou um coquetel químico mortal. A causa da morte para a maioria das vítimas não foram as chamas, mas a inalação desses gases venenosos. A distribuição dos corpos conta uma história trágica. A esmagadora maioria foi encontrada no salão principal da boate, e 23 pessoas morreram ali, amontoadas em frente a uma escada trancada, na sua última e desesperada tentativa de fuga. Após o controle do fogo, veio a investigação e o doloroso acerto de contas. As cinzas revelaram não apenas uma tragédia, mas um padrão de negligência criminosa. O número final é um atestado da falha. Das 309 vítimas, 308 estavam no quarto andar. A fumaça foi canalizada diretamente para lá, transformando a boate em uma armadilha mortal, uma verdadeira câmara de gás. A conclusão oficial da investigação foi inequívoca. Foi a fumaça tóxica, espalhada por falhas estruturais e de procedimento, que causou a morte em massa, uma tragédia que poderia ter sido evitada em múltiplos pontos. A tragédia de Luoyang não foi sobre um único erro, mas sobre uma cultura de negligência, uma cascata de pequenas falhas que foram ignoradas. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Quantas falhas semelhantes, grandes ou pequenas, estão escondidas à vista de todos nos lugares que frequentamos todos os dias?